Cidades em Debate. Apoio. Bom Tempo, planejamento financeiro. Planejando o seu futuro, protegendo o seu presente. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Cidades em Debate aqui na TV Unisantos, canal 40.1 no aberto para toda a Baixada Santista, canal 12 da NET também, e ainda o pessoal pela internet podendo assistir através do nosso site da TV Unisantos, que é o tvunisantos.com.br, ou então ao vivo nesse momento no YouTube, é o nosso canal no YouTube, Cidades em Debate. Sejam muito bem-vindos, obrigado pelo carinho, o pessoal todo que sempre dá aquele joinha pra gente nas redes sociais, aquele joinha para vocês também, obrigado aí pela grande audiência de toda a Baixada Santista, e cada dia que passa a gente nota que o nosso programa vem crescendo bastante, né? Muito gratificante para todos nós. Bom, vamos começar aqui a nossa programação já trazendo as comemorações de hoje, né? Hoje é sexta-feira, dia 16 de julho, é o dia do comerciante, parabéns a você comerciante, olha, você que de repente está lutando ainda, né? Depois da passagem, entre aspas, né? Dessa pandemia, ficando praticamente 1 ano e meio fechado, trabalhando meio picotado, agora parece que as coisas começam a clarear. Parabéns pelo seu dia, a gente faz essa homenagem para todos os comerciantes que estão nos assistindo. Também dia do Estado de Minas Gerais, hoje é o Dia Mundial da Alimentação e Dia Mundial da Cobra. Bom, vamos ao nosso boletim da Covid na cidade de Santos. Houve diminuição, hein, no número de internados na rede de saúde de Santos, de 307 para 292 pessoas, uma baixa de 4,8%. E destas, 138 são de Santos, que representa 47,2%, e 154, que representa 52,8%, de outros municípios. Diminuiu também o número de pessoas internadas nos leitos de UTI, voltados para os casos mais graves, de 176 para 166, uma queda de 5,6%. Destes, 79 são de Santos, que representa 47,6%, e 87 de outras cidades, que representam 52,4%. A taxa de ocupação geral nesse momento dos 668 leitos de Covid-19 disponíveis está em 44%. Entre os 357 leitos de UTI, a ocupação é de 46%. Na rede SUS, a taxa é de 46% e na rede privada de 48%. E a gente sempre ressalta esse site aqui, o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, que é um site que tem várias informações para você poder acessar também, né? Bom, começando a nossa programação, vamos trazer os nossos convidados de hoje. Como sempre, o nosso comentarista, advogado, doutor Maurício Baltazar. Sextou, hein, doutor? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Santiago. Boa tarde, telespectadores, ouvintes, internautas. Sextou, vamos lá aproveitar esse restinho de semana e debater assuntos do interesse público da nossa região, que possamos fazer um bom programa a bem de todos, Santiago. Tá certo, conosco também o nosso vereador Fábio Duarte, né? O vereador Fábio Duarte, da cidade de Santos. Alô, Fábio, como é que você tá? Tudo bem? Ele tá em trânsito aí, mas a gente tá conseguindo ouvir bem ele, já fizemos o teste. Tá tudo certinho aí, Fabião? Boa tarde. Tudo certo, parabéns aos comerciantes. Também é o momento da desculpa. Pedir desculpa aos comerciantes. Os governantes têm que pedir, nesse dia, desculpa aos comerciantes pelo que fez com eles. Tá certo, tá aí o Fábio Duarte, o nosso vereador também. Tem aqui o Marcelo Rocha, né? O nosso economista. Marcelinho, seja bem-vindo mais uma vez. Ótima sexta para você, hein? Sextou, né? Como você diz, meu amigo Santiago, demais amigos de bancada. Estamos aqui para mais um dia de debates e conversa muito franca.
Tá certo. Bom, já vamos começar aqui a nossa pauta, né? Já vamos trazer aqui a primeira informação para a gente poder analisar e poder também debater. Uma pesquisa do Instituto Datafolha realizada entre os dias 7 e 8 de julho desse mês mostra que 38% dos brasileiros avaliam o desempenho do Congresso Nacional como ruim ou péssimo. De acordo com o levantamento, a maioria da população, ou seja, 43%, consideram o trabalho dos parlamentares como regular, enquanto 14% classificam como bom ou ótimo, e cerca de 5% dos entrevistados não souberam opinar sobre isso. Os números obtidos se assemelham aos da pesquisa realizada em agosto de 2020, quando 43% apontaram o trabalho como regular, 37% como ruim e péssimo e 17% como ótimo ou bom. A mesma pesquisa mostra que 24% avaliam o trabalho do Supremo Tribunal Federal como bom ou ótimo. Ao todo, 2.074 entrevistados foram ouvidos presencialmente em 146 municípios espalhados pelo Brasil e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. É o que diz o Instituto de Pesquisa Datafolha sobre essa pesquisa. Agora, doutor Maurício, você acha que o Congresso ele está tão ruim assim? Está com toda essa, vamos dizer assim, está com toda essa negação? Santiago e colegas de mesa, o Congresso não tem uma boa fama, né? Ultimamente, essa CPI e algumas leis que vêm sendo fomentadas e tal, não vêm fazendo nenhum bem público, nada que lhes favoreçam. Se bem que a situação econômica, política e social do país também não tem ajudado muito em razão da pandemia. Por outro lado, a gente deve verificar esse resultado com reserva, porque eu não me lembro agora, viu, Santiago, Marcelinho e Fábio, eu não lembro da última vez que o Datafolha acertou ou chegou perto de um resultado nas eleições, por exemplo. Mas, enfim, eu penso que nós devemos verificar essa pesquisa com alguma reserva, porque grandes veículos de comunicação, de mídia, inclusive esses institutos de pesquisa, têm travado uma certa guerra com a atual administração, com Bolsonaro e tal, por conta dos repasses financeiros do governo. Então, diante de todo esse cenário, em que pese o nosso Congresso realmente não esteja bem, né, parece que estão mais tratando de assuntos de interesse deles do que do público de modo geral, me parece que essa pesquisa não deve ser levada tão a sério. Sem contradizer que, de fato, o Congresso precisa melhorar as condições, enfim. Nós teremos aí na pauta uma suposta lei que esse Congresso vai aprovar ou não, e já assim, vai depor nesse sentido que eu estou falando. O Congresso nem sempre está olhando muito bem para os problemas sociais, com uma discussão técnica que realmente vai chegar num resultado que favoreça o povo, ou melhor, que pelo menos acalme a situação econômica e social do país. Essa lei, que a gente vai discutir ainda, vai ser uma prova de que estão trabalhando para prejudicar. Parece que esse cenário de quanto pior, melhor, estão sendo trabalhado não só na mídia, mas também lá no Congresso por algumas lideranças, e aí tem saído leis que realmente deixam a desejar, Santiago. Ô Marcelinho, como é que você vê essa desconfiança? Porque tem uma desconfiança, né? 38% dos brasileiros avaliando o Congresso como ruim ou péssimo, né? Não é nem meia boca, né? Ruim ou péssimo. Como é que você vê essa desconfiança do povo? Olha, vou até começar falando utilizando um termo que nem sempre é muito bem aceito, né? Apesar de se colocar na média, mas se você analisar aqui, 38% dos brasileiros avaliam como muito ruim a administração, né, o trabalho dos congressistas, e 43% como medíocres, né? Ou seja, estariam aí na média. É um cenário muito ruim, né? Muito ruim. Agora, como o doutor mesmo disse, né? A pesquisa, ela leva em conta a análise do cenário. Aí entra aí as questões, como é que está indo contra, a favor do governo, como é que está funcionando. Eu acho que a pesquisa tinha que começar, né, perguntando, você lembra em quem você votou para deputado, senador ou algo parecido? Depois, para essa pessoa que você votou,
ela entrou, ela foi eleita, e você tem cobrado, tem feito a sua parte como cidadão, né, de cobrar aí que ele cumpra aquele plano de trabalho que tinha prometido durante a campanha, ou pelo menos que iria lutar sobre aquele plano de trabalho, né? Então, realmente, toda pesquisa a gente pode trabalhar os números para lá ou para cá, né, ou para beneficiar ou para prejudicar, mas eu também vejo com um pouquinho de reservas, né, porque realmente o trabalho aí do Instituto que levantou traz algumas dúvidas por conta de tendências que tem obviamente, sendo utilizadas aí ao longo do tempo. Tá certo. Vamos saber do Fábio aqui. Ô Fábio Duarte, como é que você vê essa pesquisa do Datafolha mostrando que 38% dos brasileiros avaliam o Congresso como ruim ou péssimo, Fábio? Será que ele está nos ouvindo aí, o Fábio? Deixa eu ver. O cara tem uma onda. Oi, Fábio, tá nos ouvindo? Não sei se ele tá nos ouvindo. Eu tô ouvindo, mas eu não tô... Caraca. Vamos lá. Pode falar. Bom, deixa o Fábio se ajeitar um pouco lá. Eu vou perguntar pro doutor aqui. Ô, doutor Maurício, o que o Marcelinho falou é uma coisa que tem uma coerência tremenda, né? Porque muitas vezes a pessoa vota no seu candidato, mas ela acaba não cobrando, né? Ou muitas vezes nem lembrando em quem votou para candidato, na questão do deputado federal, deputado estadual, né? Eu acho que para vereador e para prefeito as pessoas lembram mais. Como é que você vê isso? Você acha que os políticos não estão tão dedicados assim justamente pela falta de comprometimento do público com eles? Também, viu, Santiago? O Marcelinho está coberto de razão. Para mim é um pouco mais do que só isso. Eu acho que é cultural, educacional, né? Eu lembro que quando criança nós tínhamos na grade escolar a matéria de educação cívica, né? E dentre elas tinha essa questão política, enfim, a gente aprendia um pouquinho. Mas nos últimos 20, 30 anos, essa matéria e algumas outras, né, saíram da grade e a política foi, assim, essa de gado que é praticada hoje. Ninguém discute, ninguém cobra, tem o cabresto eleitoral lá de determinadas comunidades, né? Lá no Nordeste, lá os coronéis, aqui no Sudeste, os sindicatos, enfim. E o indivíduo que deveria fazer, como o Marcelo bem comentou, fazer uma análise, uma autocrítica de quem votou, como votou, se esse representante político está atendendo as suas perspectivas, né, os seus desejos, aquilo que prometeu fazer, enfim, se está representando bem ao cidadão e à sua região. E não se faz isso. A pesquisa já é uma forma de manipulação. Como o Marcelo pontuou muito bem, ela já começa tendenciosa na hora de perguntar. Se perguntasse dessa forma, né, de uma forma coerente, inteligente, correta, a conclusão seria lógica, porque na hora de responder as perguntas, o indivíduo ia constatar que aquele representante que ele votou está sendo medíocre ou não. Essa era a resposta que teria que aflorar dessa pesquisa, mas não. Se o objetivo dessa Datafolha, de outros institutos, é demonstrar que o Brasil não está bem, ou fazer crer para os outros que o Brasil não está bem, econômica, social e politicamente, eles atuam dessa forma, fazendo com que a pesquisa seja direcionada para chegar nessa finalidade, quando a finalidade deveria ser outra. Vamos verificar se o meu político, se o meu representante que eu pus lá, ou que eu ajudei a colocar, enfim, que a maioria daqui da minha região colocou, está trabalhando bem, cobrá-lo, exigir dele uma satisfação melhor, e aí sim vai chegar numa conclusão de que se ele é medíocre ou não. Assim, é muito ruim fazer um pré-julgamento de que todos são muito ruins. Eu tenho acompanhado alguns lá, de fora inclusive, que estão trabalhando muito bem, estão perseguindo algum resultado positivo. Mas outros, talvez a maioria, obviamente não estão bem, Santiago. Tá certo. E você, Fábio, como é que avalia essa pesquisa aí do Datafolha? 38% avaliação é negativa perante ao público como ruim ou péssima, né? Não é nem meia boca, conforme eu estava comentando com o Marcelinho. Eu vou iniciar comentando do próprio Instituto, que é
é altamente desacreditado, acho que desde 2014 não acerta uma pesquisa, então fica difícil a gente acreditar. Lógico, o desempenho do Congresso sempre teve muitas críticas, sempre teve. Em todos o tempo que o Congresso esteve presente na vida dos brasileiros, sempre houve críticas. Porque essa situação de Brasília, clima de Brasília, se o congressista não for atento, ele entra numa bolha. E o que acontece? Que acaba vivendo aquele mundo e deixa de defender a base da onde ele veio, entendeu? Ele se afasta tanto e que acaba não percebendo, não estando na ponta da linha, vendo os problemas lá da ponta da linha, entendeu? A realidade. Ali é uma bolha, aquela Brasília, muito perigoso. O congressista tem que estar muito atento para não se perder nisso. E o Datafolha fez uma pesquisa que é meio óbvia, né? Está desacreditado o Congresso, como sempre teve. A gente vota na pessoa, eu me lembro quem votei para deputado federal, hoje não votaria, então é triste quando a pessoa ganha, faz um pronunciamento, faz uma promessa de campanha, chegando lá, vê uma outra realidade, tem outros compromissos, não sei se também financeiro, né? Mas acaba não cumprindo com as suas promessas de campanha. Isso é normal. Até o pessoal fica muito assim, pô, você está cumprindo com as suas promessas, vereadores. Ué, mas não era para isso? É que a maioria não cumpre, né? Prometem até se eleger só. Ô Fábio, você tocou num assunto muito importante, até para a gente poder analisar. Eu acho que a pergunta, então, teria que ser: você votaria novamente nesse deputado estadual ou nesse deputado federal que você votou na última eleição? Eu acho que se a pesquisa fosse essa, eu acho que seria até maior esse número aí de descrença, né? Porque a pessoa que está sendo entrevistada, ela está generalizando, né? Ah, tem uns que são bons, tem outros que não. Ah, é ruim. Ah, então aquele que está desacreditado no último, é péssimo. Ou aquele que votou em alguém que de repente não está condizendo, eu não acredito mais em política. Eu acho que essa deveria ser a pergunta, então, né? Na análise que nós estamos fazendo aqui, né? Não essa, se você acredita ou não no Congresso, né? Tá certo que é um todo, né? Mas eu acho que tem aquelas peças que o povo escolhe para colocar, tanto que tem aqueles que são bem mais votados, aqueles que entram raspando, quer dizer, isso tudo entra na conta como uma coisa só, né? Bom, deixa eu trazer aqui um outro assunto pra gente. Vamos trazer um outro assunto, esse aqui, né? Inclusive a imagem tá entrando aí, já entrou umas 3 vezes aqui na nossa tela. Eu acho que essa matéria tá com pressa de sair, então já vamos dar já vamos dar passagem para ela aqui antes de ser atropelado, olha aí. Olha que trocadilho. Vamos falar aqui da CET, né? A CET de Santos, que realizou um novo ponto na Orla da Praia e recebeu uma ação educativa da campanha Faixa Viva, que é uma iniciativa da Companhia de Engenharia e Tráfego, né, a CET Santos. Desde o início da manhã dessa última terça-feira, dia 13, operadores da empresa orientam pedestres e motoristas na Avenida Bartolomeu de Gusmão, com o cruzamento da Rua Januário dos Santos, no bairro da Aparecida. E eles vão permanecer no local por cerca de 15 dias, sempre das 10 da manhã até as 5h30 da tarde, e nas últimas semanas já atuaram também na Avenida Presidente Wilson, ali na altura da Galeria de Moreira, também na Orla da Praia, e ainda na Rua Vereador Álvaro Guimarães com a Rua Anis Trajan, na Zona Noroeste, desenvolvendo o trabalho aí de orientação do período prolongado, né? Desse período prolongado. Bom, com esse novo formato empregado a campanha, a CET está querendo alcançar motoristas e pedestres que circulam pelos locais em vários horários do dia. Implantada em 2011, a Faixa Viva tem como principal objetivo alertar para a prioridade, né, da passagem do pedestre em pontos em que há faixa de travessia sem semáforo. Bom, tem lá a faixa de segurança, vamos até ver agora sim aquela imagem, né,
da gente da CET, né? Estão fazendo a campanha. Então, quer dizer, a mãozinha aqui que você está vendo é aquele velho ritual. Você estica a mão, faz aquele contato visual com o motorista do carro. Quando você vê que ele vai parar, aí você atravessa. Mas é uma coisa que a gente vê. Primeiro, já são 10 anos de campanha. 10 anos de campanha está dando a entender que não emplacou esse negócio. Eu acho que existem muitas dúvidas, né? Agora eu quero saber, doutor Maurício Baltazar, você vê a faixa viva como algo que emplacou ou você vê a faixa viva como algo que ainda precisa ter umas melhorias? Lamentavelmente, Santiago, eu acredito que não emplacou. E não emplacou por uma questão bem simples. Nossa cidade tem uma característica turística, né? Nós recebemos turistas, mesmo no inverno, e esses turistas muitas vezes não têm esse ensinamento, esse treinamento, e não se acautelam como deveriam, principalmente na condução dos veículos. Então, acabam se surpreendendo com essa mãozinha, não entendem e acaba ou dando ensejo um atropelamento ou uma batida porque freou de forma emergencial, porque a pessoa se lançou na rua, no leito carroçável, sem supostamente as atenções necessárias. E isso me parece que a CET e a Prefeitura, de modo geral, não está se acautelando nesse sentido, não vê publicidade nesse sentido. Porque, como eu disse, vem gente de fora que não sabe desse treinamento, não conhece essas informações e acaba dando ensejo a esse tipo de acidente que tem causado com uma certa frequência. Eu aqui moro no Canal 4, atrás da igreja do Imbaré, tem um ponto ali, principalmente em determinados horários de missa e tudo mais, que acumulam idosos, e a gente, né, se acautela um pouco mais. Eu já vi acidentes que por muito pouco não teve uma coisa, né, não foi mais grave, porque a pessoa era de fora, reparei até na placa, não estava entendendo o que estava acontecendo. Enfim, me parece que precisa de mais investimentos, se vão, enfim, manter esse programa. Eu penso que ele tem que ser melhor e maior divulgado, principalmente para os turistas que eventualmente cheguem à cidade. Tá certo. Eu acho que se nós perguntássemos aqui no ar, né, agora, né, vendo essa foto aqui, tá tudo certo, tudo ok, né, mil maravilha. É o jeito que deveria funcionar. Mas se a gente sai daqui, se essa mãozinha sai daqui, aí o negócio é outro, né, outra cara. Eu acho que teríamos até que trazer alguém da CET, né, doutor? Por que não convidar alguém da CET para poder falar quais são os problemas, o que eles estão vendo de problemas durante esses 10 anos, por que essa campanha ela não emplaca? A gente nota que ela emplaca em lugares onde já tinha uma suposta educação para isso. Eu vou te falar um lugar, em frente ao Shopping Parque Balneário. Ali sempre teve isso, né? Do semáforo fechar e as pessoas darem aquela aliviada para quem poder atravessar na faixa, atravessa e pronto, e depois a pessoa anda. Ali nunca teve uma educação bem antes disso tudo, né? E sempre o pessoal foi assim. Agora tem outros lugares, e eu falo na própria Avenida na Costa ali, na altura da Cunha Moreira, ali na altura da Cunha Moreira, tem uma faixa viva ali, mas o pessoal vem numa velocidade, e ali eu já vi um acidente, quer dizer, uma pessoa foi parar e o de trás não entendeu, né? Encheu a traseira do carro, né? Então, quer dizer, era uma pessoa que estava atravessando, uma pessoa com uma certa idade, então, quer dizer, teve lá a batida. Eu acho que se a gente fizer uma pergunta, quem nunca viu uma batida ou então alguma situação onde por pouco não teve um acidente, eu acho que todos iriam falar que já viram, né? Nessa questão da faixa viva. Então, é uma questão que a gente tem que calcular bem. Agora, o vereador, eu tenho até uma ideia para você, para poder aprovar aí em alguma situação, numa PL aí na Câmara Municipal de Santos, o nosso querido Fábio Duarte. Uma coisa que eu noto também é que muitos lugares onde tem a faixa viva, até mesmo nesse ponto aqui da Galeria de Moreira, onde nós mostramos agora através dessa foto, à noite é escuro. Então, quer dizer, se a pessoa esticar a mão para atravessar, o motorista não vê.
né? Como também lá na Cunha Moreira, nesse lugar que eu falei. Por que não instalar algumas luminárias ali em cima da faixa, alguma coisa assim, para deixar mais visível? Então, quer dizer, a gente nota que existem coisas a serem feitas para dar um upgrade aí nessa campanha. Como é que você vê isso aí, ô Fábio? Depois de 10 anos, como você avalia hoje, como vereador, a tal da faixa viva? Olha, primeiro vou avaliar a CT. Sou um crítico fervoroso da CT, que tinha que ter, em vez de ser essa máfia da multa, devia ser uma coisa mais educativa. A faixa viva já está se dizendo aí por 10 anos, não se consolidou. Difícil. É o que você falou, a ideia é muito boa. Você falou, se eu puder usá-la, eu vou usar aqui como projeto de lei, onde for utilizada essa faixa viva, a iluminação ser muito mais forte, diferenciada naquele setor. É o que você falou, tem muita gente que vai esticar a mão e não vai ser visto. É muito bom. Se você deixar, eu vou entrar agora dia 3 de agosto com esse projeto de lei. Para mim seria uma honra ter um projeto de lei aprovado pelo Fábio Duarte, com certeza. E é uma coisa que vai agregar, porque nós estamos falando de faixa viva, é para manter as pessoas vivas, né? E eu já vi situações de à noite, o cara esticar o braço e não dá para ver, cara. É complicado. E aquele time também entre o pedestre e o motorista, isso aí tem que ser mais afinado também, né? Porque tem muita coisa que fica de uma maneira muito esquisita. Outro problema que existe também, muito sério, quando tem um ônibus. Geralmente o motorista de ônibus ele tem a direção defensiva, então ele usa os critérios da faixa viva, mas muitas vezes ele para e o carro que vem não está vendo a pessoa que está vindo, daí você vê o motorista com a mão para fora desesperado, quer dizer, fora os que vê, tudo bem, agora a gente sabe que tem aqueles que não vê e passa por cima, né? Que pessoas são atropeladas aí em faixa, então é complicado. Ô Marcelo, como é que você analisa esse negócio da faixa viva depois de 10 anos? Realmente é um problema cultural, né? Infelizmente, nesse período todo aí, se você não tiver investimento aí em educação e publicidade, com certeza você não vai conseguir êxito em nenhuma ação, né? Que envolva aí a comunidade, né? Em 10 anos, se tivesse feito uma ação dentro das escolas, hoje, grande parte de motoristas que estão aí, né, atuando nas ruas, já teriam aprendido isso nas escolas e, obviamente, estariam aplicando, né? Como a questão de meio ambiente e tal, que os próprios filhos aprendem na escola e, às vezes, acabam corrigindo os pais em algum deslize, né, que aconteça. Então, enquanto não tiver um investimento realmente, né, em educação, né, uma educação constante e publicidade, com certeza as pessoas vão continuar, né, nessa cultura, né, e obviamente tomando aí atitudes erradas. Agora também tem gente que acaba abusando da faixa viva, né? Então tem gente que vem de bicicleta, já entra com a bicicleta, tal, pensa que a bicicleta, o doutor, o vereador pode até explicar também, se for o caso, que acha que a bicicleta é só a pessoa, mas eu acho que é um veículo, né? Então ele tem que seguir as regrinhas ali de trânsito, né? E também tem faixa que fica a 50 metros uma da outra. Você passa por um semáforo que tem uma faixa. Aí, mais um pequeno espaço de tempo, já tem outra faixa, né? Aí você breca, trava o trânsito de trás, a pessoa acabou de acelerar o carro, já tem que brecar. Então, assim, tem algumas questões que precisam ser reanalisadas, mas se não tiver um investimento legal aí na questão educacional, nas crianças mesmo, na escola, né? Para que elas saiam de lá já preparadas para esse cenário. E também em publicidade, né, publicidade local, e a própria iluminação é uma publicidade, né? Então, com certeza, a gente vai continuar no mesmo cenário. Viu, meu? E não é só fazer propaganda, eu vou te dar um exemplo claro de uma faixa viva que sai dentro da ciclovia. Já, você tem noção do que é isso? Você atravessar numa faixa de segurança e o outro lado ser na ciclovia. Sabe onde isso? Na Pinheiro Machado com VLT, na estação Pinheiro Machado. Ali na Alfredo Ximenes com a Pinheiro Machado, sentido praia. Tem uma faixa de segurança ali, que ela sai da calçada de um lado, da Pinheiro Machado, e o outro lado, e outra, você tem que pular o jardim, que já não tem mais, né, que seria aquele gramadinho. Ela sai no gramado e a pessoa que acessa a calçada está dentro da ciclovia, uma ciclovia de mão dupla.
Então, quer dizer, o que adianta propaganda, o que adianta educação de trânsito se tem sinalização errada? E aí você olha do outro lado, onde é a estação do VLT, daria tranquilamente para colocar essa faixa do outro lado. E outra, tem mais uma situação. Tem um semáforo que fecha na Pinheiro Machado e abre o da Alfredo Ximenes e a pessoa faz a volta em cima da faixa, o carro que sai. Se colocasse do outro lado, não teria mais esse problema. Então, quer dizer, olha, eu não sou especialista, eu não sou engenheiro de trânsito, mas eu tenho noção do que é ou do que não é. Só do critério de você sair de um lado e cair dentro da ciclovia no outro lado, eu fico imaginando, né? E eu vou te contar, né? É brincadeira. Então, muita coisa tem que ser vista. Ô Fábio, como é que você vê isso tudo aí? Vai, só dá um panorama geral. Eu sei que você é contra a CT, eu sei que você quer por uma PL aí que eu indiquei, fico muito feliz, mas tem muita sinalização errada na cidade também, né? Então, é isso aí. Se preocupando, se a CT, as multas não fossem orçamentárias, né, é o que parece ser, a gente tinha uma CT mais eficiente, educativa, e com um trabalho voltado à educação, com marketing, propaganda, a gente estaria com um trânsito muito melhor do que essa punição aí a todo momento, o carro que multa, sei lá, eu fico, tudo bem, tem infração, lógico, filas duplas, estacionado em lugar errado, também acho, aí sim tem uma eficiência, mas multam por qualquer coisa, o dono chega e não, já põe em cima não quer saber, já multou, sabe? Parece que tem até uma cota, olha, desculpa falar, não sei se estou errado, mas parece que cada funcionário da CT tem alguma cota média para fazer por dia. Aí é complicado, né, meu irmão? Doutor Maurício, tem mais alguma palavra sobre esse assunto? Eu acho que a questão cultural é importante, né? Como o Marcelinho falou, a educação da nossa comunidade, da nossa população, aliada à propaganda dos turistas, né? Não se surpreenderem com essa prática aqui na cidade, deve melhorar essa questão toda e esse índice pífio, né, de apoio populacional. Mas é óbvio que alguns trechos precisam de uma análise técnica séria, criteriosa, que a CET me parece que não está praticando. Haja exemplo aí, o exemplo que você citou, o do próprio Marcelinho aí, que na orla da praia tem faixas que ficam uma do lado da outra e acaba realmente atrapalhando o trânsito, enfim, são questões pontuais que devem ser analisadas também. Marcelinho, mais alguma coisa para falar sobre o assunto? Não, eu acho que os colegas completaram bem aí a situação, e toda vez que você pune, né, você não pense que você está educando, na verdade você está criando um sentimento ainda maior de indignação, né, e obviamente as pessoas tendem aí a falar, quer saber, já que eu vou para frente, né, infelizmente. Então, a educação, publicidade, ela dá resultado, só que é a longo tempo, né, infelizmente não é de imediato. Tá certo. Bom, então vamos tomar uma água. Vamos lá, 30 segundos para a gente tomar uma água. Daqui a pouquinho a gente tá de volta e vamos trazer aqui um projeto. Esse aqui tá fresquinho, esse aqui pro doutor Maurício. O doutor Maurício já identificou várias falhas aí nesse projeto. É um projeto que proíbe despejos ou desocupação de imóveis até o fim de 2021, ou seja, se a pessoa está com o aluguel atrasado, ela não pode ser despejada até o final do ano, né? Nós vamos falar sobre isso já, aqui no nosso Cidades em Debate, rapidinho, estamos de volta, só um golinho d'água, mas antes deixa eu mandar um recado aqui do pessoal do NAPNE. Olá, meus amigos e colaboradores do NAPNE, estou aqui mais um ano fazendo a divulgação dos nossos jantares de julho, já que não temos a festa inverno, e esse ano vai estar acontecendo do dia 9 de julho ao dia 1º de agosto, de sexta a domingo, sexta e sábado no jantar, domingo no almoço, com os nossos deliciosos pratos, lombo de bacalhau ao alho, camarão à moda e carne seca à moda. Conto com a ajuda de vocês. Um beijo! Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível?
E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. E dando um toque para toda a turma também, que o nosso Cidades em Debate está diariamente aqui pela TV Unisantos, né? O canal 40.1 ou canal 12 da NET, e também pelo YouTube, né? Cidades em Debate ao vivo, e ainda pelo site da TV, é o tvunisantos.com.br. O horário é 13h, da 1 às 2 a gente debate assuntos da nossa região, do Brasil e do mundo, e tem aqui as nossas redes sociais também, Cidades em Debate. O nosso WhatsApp é o 996031485, para você dar o seu feedback também, fazer a sua crítica, o elogio, enfim, né? Falar se está gostando ou não no programa. E tem também nas nossas redes sociais, no Facebook Cidades em Debate, todos os dias é antecipado um assunto que vai ser debatido na pauta, né? 1 ou 2 assuntos a gente sempre adianta lá no Facebook, então é importante você também curtir e compartilhar com os amigos, né? E também pelo nosso YouTube, os programas, tanto de hoje quanto outros programas, ficam arquivados lá para você poder assistir ou indicar aí para os seus amigos também, tá certo? Vamos trazer aqui mais um assunto, e esse aqui, olha, esse aqui é um assunto que com certeza vai dar pano para manga, como diz aí o doutor Maurício Baltazar, né? E ele vai comentar primeiro. É que a Câmara dos Deputados aprovou, na última quarta-feira agora, dia 14, o projeto que proíbe despejos ou desocupação de imóveis até o final do ano de 2021, né? Então a proibição não vale para imóveis rurais. O projeto será enviado para a sanção do presidente Jair Bolsonaro e a proposta suspende os atos praticados desde 20 de março de 2020, exceto aqueles que já foram concluídos. A nova regra vale para ocupações ocorridas antes de 31 de março desse ano, de 2021, e não alcança as ações de desocupação já concluídas na data da publicação da futura lei. O projeto prevê que as medidas como ordens de despejo ou liminares proferidas antes do período de calamidade pública decretado no ano passado não poderão ser efetivadas até 31 de dezembro desse ano. Audiências de mediação entre as partes só poderão ser realizadas após o fim do prazo, determinado pela proposta. Com informações da agência da Câmara, então segue a notícia aí, doutor Maurício. Levantei a bola, agora dá uma cortada aí, fala pra gente o que isso aqui pode ser de bom, ou o que isso aqui pode ser de ruim, como se diz. Eu não vejo muita coisa boa aqui não, viu, Santiago? Porque mesmo para aquelas pessoas que estão numa situação ruim, em razão da pandemia, da crise econômica e tudo mais, a solução dada por essa lei vai gerar uma guerra jurídica, né? Porque existem princípios constitucionais que uma lei federal, né, ela é inferior à Constituição, não pode fazer e agredir aqueles princípios postos, inclusive alguns pétreos lá na Constituição. E o direito adquirido é um deles, o pacta sunt servanda é outro, né? Ou seja, uma lei nova não pode vir a ferir o meu direito adquirido. Imagina que eu tenho lá uma situação, um contrato um contrato de locação, o sujeito não está me pagando, e eu tenho o direito de despejá-lo na forma da lei específica e de acordo com o princípio do direito adquirido. Não pode uma lei nova vir aqui e interferir nesse direito adquirido, né? Ela não retroage para prejudicar essa lei nova. Além do que, existe um princípio nosso aqui, civil, constitucional, que é o pacta sunt servanda, em que os contratos, as regras do contrato entre os indivíduos, entre os particulares, não deve ter uma interferência do Estado. O Estado não deve quebrar essas regras por um ato o ato do príncipe, né? Vem lá e dá uma canetada e muda tudo, salvo se for por alguma exceção, né? A pandemia é uma exceção, mas me parece que nesse caso não seria a solução óbvia ou a melhor solução. Só para te dar um exemplo, Santiago,
aqui em Santos, lá no nosso centro da cidade, quantos imóveis desocupados nós temos lá? Centenas, dezenas. Em vez de fazer uma lei que proibiria o senhorio, o cara que faz o investimento, o cara que banca o IPTU, que faz as reformas, enfim, o cara que investe na cidade, impeça de despejar aquele que está devendo, por que não façam uma lei, então, parecida com essa da ajuda financeira e tal, que ajude o locador? Ou seja, olha, as pessoas que estão numa situação de miserabilidade, que estão sendo despejadas, elas vão ser despejadas conforme o contrato, para que aquele investidor, aquele senhorio, consiga encontrar uma outra solução para o imóvel dele, que não inviabilize o comércio da região. E esse que está sendo despejado, por sua vez, vai ter uma ajuda de custo para locar um imóvel menor ou na sua condição econômica mais favorável, aquele que ele consiga, o auxílio aluguel que as pessoas do Morro teve aqui por causa daquela tragédia lá das chuvas, enfim, algo semelhante. Por quê? Não vai estar prejudicando o indivíduo que investe na cidade, que é o senhorio, o locador, o empresário, e vai estar ajudando aquele que precisa. E, ao mesmo tempo, vai estar fomentando toda a situação imobiliária da região. Seria uma solução melhor, me parece bem mais simples e fomentaria a economia da região. Mas não é só isso, Santiago. Se permanecer essa lei do jeito que está, vai fazer uma desvalorização de imóveis muito grande. Quem que vai investir, quem que vai querer um imóvel que ele não vai poder locar com o poder de despejar? Ninguém vai fazer isso, vai tornar inviável economicamente e vai ser um custo muito alto para ter discussão jurídica, porque se o senhorio lá, que tem 10, 15 apartamentos alugados, não vai poder despejar, ele vai procurar a justiça, como aconteceu, só para dar um exemplo, né? A lei do Dória lá, que cortou o ICMS dos portadores de deficiência especial lá, né? E eu anunciei lá com você na rádio, essa lei nova não pode vir prejudicar o ato adquirido e tal, e aí, conseguimos através de liminares, depois o Ministério Público também revogou essa lei. Vai ser o mesmo caminho, mas tudo isso o indivíduo vai ter que gastar, o judiciário vai ter que se manifestar, enfim, vai ter uma situação absolutamente desnecessária, quando uma outra como essa que eu estou falando, financeira, não só recorreria à população, à economia, como também ia melhorar esse índice da primeira pauta lá do dia. Ia trazer uma lei que realmente uma lei que ia ajudar quem está precisando, que é o miserável, que está sendo despejado, e aquele que está fomentando a economia, que é o senhorio, o portador de investimento. É o que eu penso, Santiago. É uma lei que nasceu morta, uma lei que vai vir, se aprovada for pelo Bolsonaro, vai ter tanta discussão judicial que ela vai cair em desuso ou vai ser revogada pela inconstitucionalidade que me parece ter. Ô Marcelinho, depois disso tudo que o doutor falou, como é que você vê essa informação aí, desse projeto que proíbe o despejo das pessoas que estão devendo aluguel? Olha, Santiago, depois de toda essa aula que o doutor deu aqui para a gente, né, eu tenho só apenas que convalidar, né? Realmente, nesse momento de pandemia, onde os comércios estão fechando, né, em muitos momentos sem necessidade, né, tivemos picos, tal, que aí a extrema necessidade foi necessária, foi precisa utilizar dela, né, mas nem sempre havia necessidade do lockdown total, por exemplo, né. E aí quem paga a conta, né, são as pessoas físicas, né, os governos fazem e as pessoas físicas pagam a conta. Nesse caso aí, o governo do estado é que tem mais interferência nisso tudo, né. Agora, eu sou legalista, né? Gosto de seguir as leis. Mas quando o doutor já fala que uma lei já vai nascer morta, fica difícil você ser legalista, né? De entender que a regra do jogo está válida, se num cenário num espaço de tempo muito curto, ela pode cair por conta aí das ações que vêm pela frente. Então, é de lamentar, né, porque nesse momento de pandemia eles querem fazer de tudo, e principalmente agora que está chegando a eleição, né, também, para promover o Congresso, promover aí a Senado e tudo mais, e obviamente beneficiar aí uma camada que não podemos esquecer que também está sendo afetada aí por conta da pandemia.
Hein, ô Fábio, é justamente sobre isso, né? O que o Marcelinho comentou, muitas pessoas estão passando por dificuldades, né? Não tem realmente o dinheiro para pagar o aluguel, e de repente até pessoas que eram bons pagadores, né? Perderam seus empregos, enfim. Como é que fica? De um lado tem uma pessoa que tem um imóvel, que também muitas vezes depende dessa receita, e do outro lado a pessoa que era um bom pagador e hoje não tem dinheiro para pagar. Como é que você vê? Qual a balança da justiça que você vê nessa lei sendo aprovada? Então, mesmo sendo aprovada, vai sobrepor uma lei antiga. Isso não pode acontecer. Então, ela nasce natimorta, né? Como o doutor Maurício falou. Então, mas assim, mesmo falando, parece que é um ato político de promoção dos governantes, promoção. E, inclusive, os mesmos governantes que provocaram esse grande problema, né? Porque não tiveram inteligência suficiente para resolver isso sem dar o lockdown, sem verticalização no distanciamento. Então, o que eles fizeram? Olha a causa aí. Hoje é a causa. Pessoas que dependem de aluguel e as pessoas que eram bons pagadores, que são inquilinos, não conseguem pagar. Olha, vem em cadeia isso aí. Efeito dominó. Um problema surgindo, dando outro surgimento a outro problema. É terrível, é muito terrível isso. E agora, não é com essa lei politiqueira que vai se resolver isso. É que eu digo, são coisas que contratual, entre o inquilino e o dono, o proprietário. E não é com leis que devem se intervir, de interferência nesse serviço já prestado há muito tempo, que nós vamos resolver. Ei, doutor Maurício, de acordo com o que o Fábio falou, que eu concordo plenamente, mas essa questão, será que o governo, fazendo essa lei, não está jogando a responsabilidade para cima do povo, tanto de um lado quanto de outro, e tirando o corpo fora? Que foi isso que o Fábio falou. Você concorda com isso? Como é que você vê essa situação? Sem dúvida, concordo com ele. Tá impondo ao senhorio, ao idoso que aluga sua casa, que depende daquela renda, pagar a fatura da má administração, do mau investimento nesses milhões aí de reais que foram investidos aí nessa crise pandêmica e que não foram muito bem usados, desviados e tudo mais. Tenho certeza. E por isso mesmo que a nossa Constituição traz algumas regras como intocáveis, né? E a Constituição Federal é assim, fala a verdade, ela traz princípios que as leis inferiores como essa deveriam necessariamente atender. E eu já aqui, sem ler assim toda ela, sem fazer um estudo apurado dos seus artigos, eu já verifico essas incorreções. E que me parece que ela nasceu morta em razão disso, porque não pode o indivíduo pagar essa conta sozinho. Não pode o senhorio que tanto ajuda, poxa vida, quantos locadores, imagina, eu vejo só um idoso, mas não tem só o idoso, tem pessoas que têm outros imóveis, aí tem as imobiliárias, tem os corretores, olha, é potencial o prejuízo na nossa sociedade uma lei dessa, quando tem outras soluções. Então eu imagino que, por ser injusto até, não só porque tem princípios constitucionais atentados aqui contra princípios constitucionais, mas também porque ela é injusta, absolutamente injusta, e não vai socorrer ninguém, porque vai ficar um cara lá que está sem dinheiro, que não está pagando, que não tá pagando aluguel, não está comendo, e está inviabilizando aquele que podia fazer alguma coisa por ele, porque ele também não vai ter a renda, enfim. Me parece que é uma lei que veio morta e não vai ter outra solução senão o desuso. Mas como o Jair Bolsonaro, ele me parece ter uma equipe bacana, ele vai vetar essa lei aí, se Deus quiser. Bom, e é aquela questão, esse texto é isso mesmo, viu, doutor? Não tem muito mais do que isso. Claro que tem os detalhes, aquela coisa toda, mas isso aí é o resumão dele, vamos dizer assim. Agora, uma outra situação, hein, Marcelinho? Imagina uma situação, que situações a gente tem que imaginar mesmo, ainda mais para leis, né, que vão ser impostas assim. Uma pessoa que tem lá o seu apartamento, tem lá o seu inquilino, que já não paga há um tempo, porque não tem condição. Aí esse dono do imóvel, ele fala assim, preciso comer.
vou vender o imóvel. Eu acho que ele não pode nem vender o imóvel, né? Tem essa situação também, né? Mas eu acho que tem essa situação também, que com certeza vai ter algum embrolho aí, vai se segurar no imóvel por algum tempo e vai amparado em lei, né? Amparado em lei. O doutor deve ter mais embasamento aí, mas realmente é uma situação muito difícil, né? Que envolve aí questões até de vida, né? Da pessoa, da vida da pessoa, do investimento que a pessoa fez nos imóveis e tal. É uma questão muito delicada que há de se pensar. Eu acho até que se o presidente não sancionar, se voltar isso aí para reanálise, acho que eles vão quebrar aí o veto do presidente e vão tocar para frente. Vamos aguardar para ver o que vai dar. E você vê que é uma lei que vem com força. Ela foi aprovada por 480 deputados, né? Então, é o quê? Do universo de 515? Então, e lá você tem uma imagina. comissão, né? Uma comissão de Constituição e Justiça que deveria analisar isso com mais critério, né? É impressionante. Mas com tanta gente votando assim, acho que é difícil vetar, né? É feito de qualquer jeito, né? Pelo e nesse que questionamento que você fez, Santiago, o senhorio, quando vai vender com imóvel locado, ele deve oferecer pelo mesmo preço e condição o imóvel ao locatário, para se ele tem o direito de preferência. E se ele não fizer e vender mesmo assim, corre o risco de anulação, enfim, pode ter um problema jurídico muito grave. Então, é uma questão, né? É brincadeira, né? Como a gente calculando e observando o enredo da política, a gente descobre situações onde a responsabilidade é simplesmente jogada para o povo, como se você lançasse ali aqueles entulhos dentro de uma caçamba, né? E se vira o cara do entulho para por onde ele quiser. Bom, vamos trazer aqui um outro assunto também. É um outro assunto que esse aqui eu acho que é até um pouco mais polêmico, né? E está acontecendo no estado de Santa Catarina, né? O estado de Santa Catarina, o Partido dos Trabalhadores, né? O PT, pediu que o Supremo Tribunal Federal barre um decreto do governo de Santa Catarina que proíbe o uso da chamada linguagem neutra em instituições públicas e privadas de ensino e bancas examinadoras de concursos públicos do Estado. Em vigor desde 15 de junho, o decreto catarinense veda o uso das novas formas de flexão de gênero e de números das palavras da língua portuguesa em contrariedade às regras gramaticais consolidadas e nacionalmente ensinadas. É o que diz o governo de Santa Catarina. Segundo o PT, que ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra o governo de Santa Catarina no último dia 5, o documento viola os direitos à igualdade, a não discriminação, o princípio de dignidade da pessoa humana e o direito à educação. A relatoria da ação é do ministro Nunes Marques. Uma decisão do STF favorável ao pedido do Partido dos Trabalhadores, o PT, poderia criar uma jurisprudência para que outras leis do mesmo sentido fossem barradas no futuro. Só ressaltando para quem não entende o que é esse negócio aí de linguagem neutra, a linguagem neutra é uma ideia defendida por alguns grupos, né, que afirmam que a língua portuguesa é preconceituosa e machista. Assim, os militantes visam uma mudança radical na norma culta do português. Por exemplo, palavras como todos ou todas, né, que fica no masculino ou feminino, seriam substituídas por todes, né, mais ou menos isso. Isso aí é que é a tal linguagem aí que eles estão falando, a linguagem neutra. Agora eu quero perguntar aqui para o Fábio. Ô Fábio, como é que você vê essa questão da linguagem neutra? Caramba, eu não sei nem como responder. Olha, para mim é o fim, né? É a destruição da língua portuguesa, né? É a falência da língua portuguesa. Olha, se a gente darmos espaço para esses esquerdistas, olha, devia criminalizar o comunismo. Devia ser criminalizado isso. Olha, quanta coisa, quanto de serviço eles prestam à nossa nação, ao mundo. Pô, olha, em que colocação a educação nacional hoje está? Com essa situação da aprovação continuada, esse endeusamento de Paulo Freire. O que esse porcaria fez à nossa cidade, ao nosso país? Sabe? É uma porcaria esse cara. Comemorar o centenário do caralho desse cara.
Chega! Porra! Vamos, já acabaram com o português, já acabaram com tudo. Eu não sei mais o que falar, dá até nervoso, caramba. Não dá, não aguento mais isso. Por favor, criminalize o comunismo, o socialismo, que é tudo mentira. Se fosse verdade, fosse bom, não proibia a fuga. Para você sair de Cuba, tem que fugir nadando, enfrentando o tubarão. Fora de mentira, caralho. Chega! Bom, que você tá nervoso deu para notar, né? Eu acho que nós todos notamos aqui, né, Fábio? Então toma uma água aí, respira um ar puro, é ou não é? Conta até 10. Doutor Maurício, como é que você vê essa chamada linguagem neutra? Veja bem, Santiago, eu sou do mundo do direito, sou advogado, estudo, leio todos os dias, e eu acho que isso é uma ofensa à nossa cultura. Mas não é só isso, né? Eu acho que a língua portuguesa, falada e escrita, ela é uma manifestação da nossa soberania. E a soberania tem que ser defendida por todos os cidadãos, independentemente do gênero, independentemente do seu grau de cultura, independentemente de sua política, econômica, enfim, fazer uma atividade dessa vai trazer uma série de problemas, né? Já está trazendo discriminação. Veja bem, a discriminação está em quem alega esse tipo de coisa, porque nós já estamos aqui, o país tem 500 anos aí, sei lá quantos anos, e nunca se trouxe uma matéria dessa, e sempre teve pessoas com gêneros diferentes, com desejos, vontades diferentes, e nem por isso o país se tornou o que é hoje, nem por isso a língua portuguesa foi objeto de análise, né? Enfim, e nós temos, de todos os gêneros, pessoas se destacando na sociedade, e todas elas falando o mesmo português. Então, assim, para mim, tudo tem que ter um interesse econômico, social. O que essas pessoas ganhariam com a diferença do português? Eu não vejo interesse, eu não vejo facilitação, e é uma violação à soberania do país, né? Eu penso que é absolutamente desnecessária, essa ação devia ter sido inviabilizada de liminar, porque faz parte da nossa soberania, a nossa língua portuguesa está lá. Eu não consigo ver nenhuma ofensa à dignidade de ninguém saber escrever corretamente, falar corretamente. Pelo contrário, traz a pessoa a condição de uma melhor condição. Não, eu sou uma pessoa culta, desse gênero, desse partido ou do outro, eu sou uma pessoa culta. Nosso país tem uma língua muito boa, uma língua maravilhosa, uma língua que tem uma organização mundial. Não sei se vocês sabem, existem uma associação entre os países de língua portuguesa que trocam experiências culturais, e eu penso que essa experiência não deveria ser trocada, não deveria ser materializada. Entendi. E tem que ser afastada, no meu ponto de vista. Tá certo. Marcelinho, sobrou 1 minuto para você resumir o seu pensamento. Consegue ou não? Consigo. Bom, Santiago, eu sou bem contrário a medidas extremas, né? Tanto de um lado quanto do outro, o extremismo, a gente acaba perdendo aí o foco, invariavelmente perdemos a razão, né? Eu acho que nesse caso aqui estão sendo extremos nessa tentativa de alteração. Acho que não muda em nada aí a questão do respeito ao LGBTQI+, ou feminismo, machismo. Acho que não influencia em absolutamente nada, não agrega em nada, e como o doutor já comentou, nós temos aí a nossa língua portuguesa, que já é difícil, né? É muito difícil, ainda com essas mudanças aí, para nós que já estamos numa certa idade avançada, vai ser complicado de assimilar. Tá certo. Bom, chegamos ao final do nosso Cidades em Debate. Quero agradecer aqui a presença do nosso vereador Fábio Duarte. Um abração, Fábio. Até a próxima. Doutor Maurício Baltazar de Lima, nosso advogado, comentarista. E o Marcelinho também, o Marcelo Rocha, o nosso economista. Bom, Cidades em Debate volta amanhã. Amanhã não, segunda-feira, né? Hoje é sexta, então segunda-feira, à 1 da tarde, aqui na
TV Unisantos, tá certo? Um grande beijo a todos vocês, ótimo fim de semana e segunda-feira, quem chegar primeiro já sabe, espera outro. Até lá, fui! Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você.